Olá, muito boa tarde. Tá começando aqui o Entre Família. E aí, segundou? Bora começar essa semana aqui com o pé direito. Vamos conversar sobre um assunto muito importante. Cris, agora eu quero ver Nico chorando lá de lá. Ai, Aqui, ó. ai, ai. É, dedinho aqui, boa tarde, Carol. Tem dia que é assim. Mas a gente tem que começar a segunda-feira com algo que tem que valer a pena. Tem que valer a pena falar, sabe por quê? Porque é na mesma pedra que você cai todo dia. Sabe aquela calçada com limo que você fica com... Não vou limpar. Isso aqui dá trabalho. É aqui, ó. Raspou 3 joelhos, tortou o pé e tal. E, ó, hoje nós vamos limpar a calçada com limo, porque o programa de hoje é o que eu quero, falei, e o que eu preciso. Eita. Jugular. Ouviu da mãe a vida toda. É. Você quer, mas você não precisa disso aí. Não adianta Mãe, eu querer. quero. Não adianta querer, não é tudo que Você você quer tá que você precisando? vai ter. Tá achando que... Aí cresce meio traumatizado. Fala, não, agora eu vou me dar tudo que eu preciso. Ah, não, Tudo agora... que eu quero, não importa. Eu sou um adulto. Eu é que sei que eu vou comprar, que eu não vou comprar, que eu vou R$200 fazer. de traquinas. Lembra que tinha aquela bolacha assim, que tinha? O dia que eu receber, Mas, eu quero tomar banho de bolacha No recheada. seu primeiro salário, você falou que É. você comprou doce, mas eu também comprei doce. É desse jeito que a gente faz. Mas aí passa os anos, você percebe que não é a sua mãe, mas é o Não. banco. Que não tem o carinho da mãe. É, o boleto, ele é violento. Ele chega na voadeira. Não, eu te falo, não é voadora não, é voadeira mesmo. Voadeira. É voadeira, porque não tem Os respeito. relacionamentos também não são assim, eu não entrego só o que eu quero, eu preciso. Não. É o que é preciso ser feito. Gente. Não. Agora, Carol, eu vou te perguntar uma coisa. E aquela pessoa que vive, às vezes também, só com o que ela necessita e algumas coisas. Não tem como eu unir o que eu quero com o que eu preciso, será, às Tá vezes? sempre ali no basiquinho e tal, É. nunca dá aquela felicidade pra si. Por exemplo, eu tive que trocar minha alimentação. Então, Sim, eu precisava sim, trocar a é. alimentação. Deixar de comer glúten, deixar de comer lactose, deixar de comer açúcar, café, um monte de coisa que nem vou te assustar. É o que eu precisava. Mas pra isso vai comer mal? Agora eu não vou ter mais prazer de sentar à mesa. Zero, comer Não coisa- posso querer sentar à mesa comendo as coisas Sempre uma confusão. que eu uma tristeza. preciso. Vou dizer o Eita. resultado da minha vida. Eu tô 8 anos já nessa jogada. Mas E aí? às vezes tá na lista da necessidade. Tá na lista da necessidade. Olha, vamos entender, vamos aprender a fazer essa lista? Você precisa fazer essa lista, você tem que pegar papel e caneta. É isso, já pega papel e caneta aí, já vamos fazer essa lista daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Às vezes vai ter que passar uma coisa daqui pra lá. É a balança da vida. É a balança. Eu sei que a gente faz isso aí. É. Ah, não, eu preciso muito disso. Aquele negócio, né? Eu coloco razões para justificar as minhas emoções. Eita. Não, porque hoje eu tô assim, porque eu mereço. Não, que você merece, você sabe. Agora, você Merece tudo. muda o que tá precisando. Você merece mais um boleto para você justificar essa emoção com as suas razões. Bora resolver essa Ah, situação aí hoje. Nada de sair correndo. Vamos encarar esse negócio de frente? Fica aí com a gente. Na volta eu vou te dar um número para interagir. Tem uma psicóloga aqui, tem dinâmica e tem você. É rápido o intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Parabéns para você que não fugiu aí da calçada com limo. É isso aí, vamos arrancar esse limo hoje. Chega de torcer o pé na vida e tal. E outra, não quer dizer que você vai ver esse programa, vai mudar tudo. Você vai ficar sabendo que tem oportunidade de mudar, de encarar essas questões todas. Mas primeiro, como esse programa é feito para você e com você, ou vai ter que responder uma pergunta, Carol? Faz favor. Por acaso você sabe a diferença daquilo que você precisa, daquilo que você quer? Qual é o padrão para você avaliar? Não, isso aqui eu preciso. Não, isso aqui eu acho que está na minha lista de desejos. Cada pessoa tem um padrão, né, Cris? Tem aquela pessoa que chega assim, ó. É. Para mim são 3 pilares. E... Tem o que eu quero, o que eu preciso e o que eu mereço. e o que eu mereço. E o que eu olha mereço. só, ó, Eu mereço pá. tudo de bom. mas Aí merece, chega o boleto, aí você, ó, viu? Bem merecido. Vai ter que parcelar a fatura. Passou a vida ouvindo a mãe falar, você merece tudo dessa vida, meu querido. mamãe. Lindinho. Carinho é bom. Aí chega o mas boleto, te, não quer nem mas te saber. vender uma utopia de que o boleto ele some, aí, meu irmão, não é. Você vai levar um tapa na cara da conta, que a conta ela dá um tapa na cara. É murro, né? É murro, socão. Socão de cotovelo, cotovelaço. Bora interagir aqui com a gente. Ó, você pode mandar aqui no QR Code que você é uma pessoa chique, você merece, tá? Você merece utilizar essa câmera, essa função aí do seu celular. Você não usa pra nada essa função, hoje você vai usar. Você vai ligar essa câmera, vai focar aqui, ó, pra esse quadradinho aí e direto pra interação. Vai, Você merece. Agora Vira merece esse também, bichinho. merece também mandar aqui pelo WhatsApp. Fácil, fácil. E aí, você sabe distinguir o que você merece? O que você... Não, merece Precisa, não. O que ela você quer, que você precisa, você merece muita coisa. DDD 12 9 8315 0249. E tem aquelas coisas que você, ó, você quer colocar o seu nome, mas sabe que você precisa às vezes? Você pode mandar anônimo, que é melhor, porque você vai envolver alguém mais da família e tal. daqui a pouco, Agora, se você quiser problema e na garante,
manda nome também, que a gente vai mandar abraço para você, vai mandar abraço para sua cidade, tudo bem e tal. E manda uma dica. A gente tem uma especialista aqui, mas a gente vive aprendendo com todo mundo. Então, você também é uma especialista que está aí sentado nessa sala, vai dar tudo certo. Fechou. Bora Vamos lá lá. então? Vamos começar? Vamos lá. Carol, Diga. ele que sempre quer vir com o Ele seu fica tupete, ansioso, ele fica ansioso o seu esse momento tupete aqui. Ele... prateado. Para Ah. Eu não- saber o que vai acontecer. Ele me... É, A gente merece ou precisa do Batistote? a gente gente não precisa, não merece ter, porque Não merece. além das nossas necessidades, Além. tudo, mas ele vem pela graça, que tem tudo a ver com É o novo isso. tempo, né? Nem tudo que a gente merece, pela graça não desse merece, mas tupete ele tá bem aqui. arquitetado, desse sorriso, que eu prometi há 2 programas atrás a não comparar com ninguém, nem seu lábio e nem o seu tupete, porque ele é inigualável. Ele não Batistote. resiste. Não. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quero falar? Sim. Devo? Posso? Viu? Mas você vê que eu estou me contendo. Não devo e não posso, mas eu quero. O que eu quero fazer, eu não Eu consigo. quero Isso dizer eu que não eu faço. senti, Eu não senti faço. saudade. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo, Senti saudade, tá? sentiu, É. pastor? Senti saudade da Sentiu, cesta pastor. de vocês. Muito Um saudade. dia eu chego nesse nível, pessoal. Um dia eu vou fazer só por vídeo Se também. esforce, se Um esforce. dia eu vou chegar. Eu queria mandar um abraço para uma família muito especial, o Marcinho e a Nath e os filhos, a Ana Clara e o João, queridos, uma família maravilhosa. Tia Marilda, Deus continue abençoando muito a vocês, tá? São pessoas muito especiais. E sabe que hoje é dia dos avós, né? Verdade. Hoje é dia dos avós, verdade. então um abraço para todos os avós, para o seu José e para a dona Amélia. Né? Diz que avô é pai com açúcar, né? Um abraço para todos os avós. E o último abraço vai para todos os skatistas, Opa, como é que é? porque as 2 primeiras medalhas de ouro do Brasil 13 anos, hein, pastor? nas Olimpíadas, de 2 skatistas e uma menina de prata, né? Sim. De ouro, de prata, e uma skatista agora de 13 anos, uma menina de Imperatriz no Maranhão, sabe? Um negócio extraordinário. Então, um Brasil abraço arrasando. para todos os skatistas. Estou falando isso porque eu acompanhei no NASP, na universidade que eu trabalhava, um projeto que a gente faz, que é o envolvimento com os skatistas, que os alunos se envolvem. A gente fazia isso antes da pandemia, né? Que é o Skate for Him, que é um trabalho muito legal de envolvimento. Então, um abraço para os skatistas. Eu só consigo ficar em pé e ir um pouquinho, só. Não, só não de mais ficar em do pé, que você isso. tá de parabéns. Dá um pouquinho, Não, eu um pouquinho sento, eu vai vou igual assim. nadador. Um pouquinho vai. Eu quando olho o vai. skate eu já penso assim, ó. Eu Fratura vou tentar, exposta. vou tentar. Fratura exposta. Tá aqui com a gente a Luciana Martins, que é especialista em relacionamento, e ela é Master Coach, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais e aprender a diferenciar aquilo que a gente quer e o que a gente precisa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para todo mundo em casa. É um prazer estar aqui novamente. Prazer recebê-la. Como é que a gente consegue fazer essa lista? Complicada essa lista, hein? Sim, tem um estudioso de comportamento humano, o sobrenome dele é Maslow, e ele fez um triângulo das necessidades de uma pessoa. E tem 4 bases, né, quase 4 degraus esse triângulo. O primeiro é necessidades fisiológicas. O segundo é necessidades sociais. Terceiro é necessidade de segurança e quarto é necessidade de autorrealização. Fora isso, tudo é desejo. Então, a gente já começa aqui trazendo que moradia, casa, saúde, necessidades sociais são necessidades reais de um ser humano. Fora isso, todo o resto passa a ser desejo. E parece ser um padrão legal até quando você vai fazer aquela divisão financeira, né? Sabe, aquela planilhinha, tá? Olha, qual que é o básico, fixo e tal. Porque às vezes a gente está colocando no fixo aquilo que é desejo e aí vira aquela bola de neve financeira, né? Então, acho que serve para todas as áreas da vida. Agora, quando a gente fala, né, de estabelecer essas necessidades, aí você está falando aí da torre de Maslow, né? Isso, Maslow, isso, né? isso. E aí, quando ele desenvolveu essa torre, né, para que pudesse compreender o comportamento humano dentro da comunicação, psicologia social, né, a gente leva em conta também os períodos em que a gente vive. Por exemplo, né, eu estou numa fase X da minha vida, as minhas necessidades são alteradas, ou fase Y, ou não, é um padrão. Aquilo que eu quero e preciso, ele é o mesmo para todas as fases da minha vida. Esse triângulo é o mesmo para todo mundo. Desde uma criança até o adulto, as necessidades são essas.
A diferença, como você bem falou no começo do programa, é que quando é uma criança, o pai vem muito com esse discurso. Ah, você quer isso, filhinho, você não sei o quê. Então a gente incentiva e a nossa publicidade, nós somos educados a sempre desejar alguma coisa. Então, mas essa base é para todo mundo, independente de idade. Segurança, necessidade fisiológica de moradia, de saúde social e de autorrealização. Não importa a idade, é uma necessidade normal do ser humano. Necessariamente o desejo não é uma coisa má. Então, né? pastor, isso é muito interessante. Eu gosto de falar que o desejo não é um vilão. Às vezes ele está associado a um sonho, e um sonho nosso é muito saudável. Né? O problema do desejo é quando ele faz em mim, torna em mim o famoso consumismo. Aí eu não tenho mais controle, aí vem o boleto para eu pagar, aí vem N questões depois. Então, o desejo em si, ele é saudável. O problema é quando eu passo o desejo a ser um rotineiro tão constante, que aí eu me viro uma consumista de alto nível e aí eu não consigo mais Agora, controlar. Luciana, um exemplo. Quando a gente fala assim, o que eu quero, o que eu preciso, aí a gente não pode ter um radicalismo e até a forma, por exemplo, assim, a pessoa também precisa de entretenimento. Sim. A gente viu na pandemia o quanto as pessoas ficaram em casa e o quanto dar uma arejada na cabeça é importante. Sim. Agora, algumas coisas também só vêm com amadurecimento, né? Porque, às vezes, só com a dor do que eu quero, eu entendo que realmente o que eu preciso. Ou, às vezes, o que eu quero tem um tempo para ele ser preciso dentro da minha organização. Por exemplo, eu preciso muito trocar de carro, e é uma realidade, o carro está quebrando, tal. Esse carro serve para levar os filhos, aqui. Só que esse momento de eu quero, ele pode estar vivo dentro de uma programação e ele continua sendo preciso, porque senão eu vou ter outras necessidades que vão ser ultrapassadas. Então, essa hierarquia de necessidades e de quando eu posso, a vida vai te dando se você não veio de uma escola de casa, porque você pega alguém que veio de alguém que tinha pouco, né? E esse pouco também era mal desajustado, na proporção maior que ele vai aderindo, ele não tem uma justificação mental para dizer assim, opa, isso aqui que eu quero, que eu preciso, que eu tenho, é aquela síndrome do pica-pau, né? Tenho hoje como agora, acabou. Sim. Vem com o tempo, né? Sim, sim. E dentro disso, Cris, vale uma outra pergunta. Esse meu desejo está vinculado a um gasto, um custo ou um investimento? No seu caso, seria um investimento, ele vai te retornar em alguma coisa, você não vai precisar fazer manutenção mais. Então, a gente já começa a pensar que esse desejo pode ser necessário para esse momento. Se for um custo, se for um gasto, aí é uma coisa que a gente precisa pensar. E é tão bom a gente conseguir estabelecer esse padrão, né, daquilo que é necessário, conseguir realizar tudo isso. E as pessoas que conseguem fazer isso são até chamadas de metódicas, né, pessoas lineares. Quem vai falar para a gente um pouco sobre isso é a Vitória Coelho, ela é jornalista, mestra em divulgação científica e cultural. E tem até uma pergunta aqui, você se considera uma pessoa metódica? Porque ela vai contar um pouco da experiência dela e de como ela leva o cotidiano dela, a rotina dela. Ju, seja muito bem-vinda, boa tarde. Vitória, né? Não sei porque eu chamei você de Juliana. Pronto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Vitória, conta um pouco pra gente do seu dia a dia aí, da sua rotina, como é que você consegue dar conta de tantas coisas na sua vida? Bom, eu acho que primeiro contextualizando, né? Eu acho que eu comecei essa rotina assim mais organizada, tentando alinhar realmente o que era um desejo, mas o que realmente precisava. Eu tinha 17 anos, era bem novinha, e eu entendi que algumas coisas que eu queria muito, elas não viriam tão fácil. E aí eu queria estudar, queria fazer jornalismo, e eu não tinha recurso suficiente, e foi então que aos 17 anos eu saí de casa para participar de um projeto voluntário para vender livros e conseguir então pagar os meus estudos. E aí nesse momento eu consegui ir, né, consegui levantar o dinheiro, só que eu precisei fazer isso durante toda a faculdade. E nisso eu estudava, né, eu sou de Minas Gerais e fui estudar em São Paulo. E aí eu precisava passei muito tempo longe da família, e as férias, que era o momento que eu tinha para descansar, para estar com as pessoas que eu amava, eu precisei, então,
abrir mão disso para, então, conseguir alcançar um desejo, né, uma vontade muito grande que eu tinha. E aí foi nesse processo que eu aprendi a cuidar do meu próprio dinheiro, que eu precisei, então, entender o que era realmente necessário na minha vida, porque era tudo muito novo, eu era muito novinha, e aí eu consegui entender que, apesar de ser muito sonhadora, apesar de também querer muito as coisas, de ser muito decidida, eu precisava também de disciplina para então alcançar aquilo que eu realmente precisava. Não tinha como eu ficar ali só no campo do desejo, né? Eu quero muito estudar, eu quero muito realizar, se eu não tivesse que correr atrás. E foi aí que, então, eu acabei me tornando essa pessoa, né? E aí o tempo foi passando e eu fui alcançando essas coisas na vida. Victória, você falou uma palavra aí muito forte. Disciplina. E para quem não tem, parece que vai ligar um botãozinho e isso vai surgir perfeitamente. Mas desenhe o teu quadro, 17 anos, vai ter que pagar os próprios estudos. Trabalhar com vendas, você não sabe o dia de amanhã. Ainda bem que Deus nos dá, né, esperança, ainda mais Sim. os livros que você vende, né? Comportagem tem esse trabalho guiado por Deus. Mas você sabe que você come às vezes na casa de alguém, depois você vai vender um livro aqui e você vai pegar um pouquinho desse dinheirinho para depois ter o teu dia a dia também. Só que no dia a dia você lida com outras pessoas que não vendem livros, que os pais ajudam a pagar e tal, e tem um outro estilo de vida, no qual você mede, olha, ela comprou uma roupinha tal, ou comprou uma coisa diferente para comer e tal. Naquele momento, você quer também, e você pode até ter um dinheirinho guardado, mas você sabe muito bem que se você gastar agora, depois você vai sentir na pele. Quero te perguntar uma coisa. Às vezes, a disciplina é conquistada para quem às vezes procrastina. Eu queria saber se você já levou alguma coisa no peito e teve que pegar o que eu quero e depois teve falta. Nossa, não é a mamãe que está aqui, é as minhas vendas. Você já teve que, uma hora, pagar pelo que você quis na hora e pagou um preço de não ter futuramente e aí teve que aprender com os erros? Eu acredito que, acho que isso acontece com todo mundo, né? Principalmente por ter só 17 anos, eu era muito imatura. Então, ali trabalhando com vendas, né? A gente confia muito nas pessoas e aí você faz cálculos com dinheiro que não está ali com você. E aí depois, quando você chega ali, a pessoa fala, não quero mais. E agora? Então, isso aconteceu sim, mas eu acredito que o que eu vivi me deu muito mais esse impulso de ir para frente, sabe? De seguir mesmo, porque ou eu fazia ou eu não conquistava aquilo que eu estava desejando, né? Então, eu acho que foi determinante toda essa dificuldade mesmo para então alcançar as coisas que eu realmente queria. E aí eu fui seguindo. Na faculdade, eu levei aquilo que eu fui vivendo nas férias para o semestre, né? Porque eu vivia na faculdade. Então, eu colocava muito na cabeça, olha, eu quero muito nesse período, né, eu falei, eu quero muito tirar minha habilitação. Então, agora eu tenho que trabalhar não só para conquistar ali a mensalidade, né, da faculdade, mas agora também para conseguir tirar minha habilitação. E aí você tem que abrir mão de algumas coisas que você deseja muito para, então, alcançar aquilo que é realmente, assim, o que está ali mais na frente, né? E também eu acho que é uma questão que você não consegue ver. Você deseja, mas ali tá muito longe. E até você alcançar, muita coisa que você precisa abdicar, muita coisa que você realmente tem que deixar para trás, ou para depois, para viver, então, né, o que você realmente quer. Pedacinho, antes de finalizar aqui a nossa diretora. Pastor, você queria acrescentar um pedacinho? Só um pedacinho? Eu só queria... Quantas férias foram, Vitória? Foram 9 férias. 9 férias. Primeiro, parabéns, tá? Só queria que você dissesse qual foi o grande segredo para controlar os desejos e obter aquilo que foi a necessidade. Como é que você resumiria? O que foi? Qual foi a grande motivação? Eu acho que viver o futuro, mas sem tanta ansiedade. Assim, eu quero muito realizar isso. E eu vou precisar, então, viver de um jeito que não é muito bem o que eu quero. Eu queria estar nas férias com a minha família. Mas, então, para alcançar, eu precisava olhar para frente. Eu acho que é simplesmente olhar para frente e entender que eu estava tendo apoio, né? Não só um apoio familiar de pessoas que estavam torcendo ali por mim, mas
era eu. Não tinha muito Legal. o que fazer, se não fazer e olhar para frente. Legal, a minha diretora até usou uma frase aqui, você abriu mão dos pequenos desejos daquele momento para alcançar o grande desejo no final. Parabéns! Embora a luta seja grande o temporal, a gente tem vitória no final. Você deve ter cantado essa muitas vezes. Nós venceremos, né? Nós venceremos a final, Obrigada. verdade. Deus abençoe você, obrigado, viu, Vitória? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que motivador. É isso, né? É um Quantas férias desafio. foram as suas? Você também, né? Foram 10. 10. 10 férias. É isso, e vale a pena, vale a pena. Quando você pega o canudo ali, você fala, conquistei, pronto, aí você está pronto para abrir mão de outras coisas para sonhos, para sonhos maiores. Bora lá, você está mandando aí sua interação, está mandando, participe do programa, daqui a pouquinho você vai entrar aqui, ó, sentar na nossa sala de conversa. Vamos para o intervalo, que é rapidinho, é o tempo de você mandar sua pergunta aqui para a psicóloga e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E muitas vezes, quando a gente tem um desejo, tem uma ansiedade em relação ao futuro, gera o quê? Gera exatamente essa palavrinha que eu já usei aqui, a ansiedade, que pode evoluir para um transtorno de ansiedade. Quais desejos você tem colocado à frente? E aí você não sistematiza isso, você não organiza, não coloca isso no papel e fica ansioso de como essas coisas vão acontecer no futuro, como é que vai fluir esse processo. Você abriu um negócio, abriu um pequeno negócio agora, por conta dessa pandemia, abriu um negócio. Pronto, isso já te gera uma ansiedade, porque você está tentando fazer as coisas não vão fluindo do jeito que você quer, ou está fluindo, mas tem pessoas que têm aquela personalidade, a postura, né, de olhar para o futuro e tentar descobrir qual vai ser o próximo passo, como se tivesse uma bola de cristal, porque senão fica ansioso. Vamos relaxar, vamos entender que todas essas práticas, né, que geram a ansiedade, elas podem virar um hábito, desse hábito pode transformar um grande problema para você. Você não quer ter um ataque de ansiedade aí, né? Carol, realmente, olha, de vez em quando eu sinto aqui uma tremedeira, parece que eu tô com frio, mas não tô. Olha aqui uma falta de ar, nossa, um suador, eu olho para as coisas, parece que as coisas estão meio fora do lugar, visão turva. Ó, vamos entender o que você tá passando aí. Pode ser que aquilo que você queira, não seja exatamente aquilo que você precisa, mas eu vou falar uma coisa que você precisa de informação. Vamos lá, vamos de informação aqui no Entre Família, porque eu quero te passar aqui uma dica muito importante, a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Isso aqui, essa revista, nesse curso bíblico, você vai descobrir como você consegue lidar e como você consegue administrar a ansiedade, a depressão e todos esses aspectos. Vamos mudar a vida? Vamos mudar essa chavinha aí? Vamos aprender a identificar quais são, né, os nossos padrões de comportamento, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Então, você vai ligar, vai pegar esse telefone aí para você ligar, pedir a revista Sentimentos e ela vai de graça para sua casa, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode pedir também pelo WhatsApp 12 982 44 4449 para você levar a revista Sentimentos para a sua casa. É isso, viu? E você não pode perder essa oportunidade, não. Pede agora, ligue agora, não deixa para depois, não. Vamos fazer tudo isso agora, viu? Vamos resolver essa situação. E agora, nós vamos chamar o que, produção? Eu estava aqui falando, a produção falou, vamos ter aqui um VT muito importante para lá de especial, que vai falar sobre esse tema aqui. Vamos ampliar esse assunto? Pode rodar. Olha, eu não sou sabe tudo, mas eu desconfio que você já ouviu falar sobre o Jalapão. Eu não só ouvi, como vim conhecer. Eu já imaginava belas paisagens, sabe? E olha, superou todas as minhas expectativas. O que eu não esperava é que esse local, que fica na região leste do estado do Tocantins, reservava uma história que eu não esperava encontrar. Fugiu dos meus planos, do meu roteiro de viagem. Mas não da lente da minha câmera, que agora possibilita você também, assim como eu, entender que esse parque estadual tem algo a mais. Uma frase que eu escutei da própria Ana Cássia é que o Jalapão cura. Isso me chamou muito a atenção. Até por isso eu estou aqui agora para também compartilhar com você e entender como este lugar tem o poder de mudar a vida de alguém por completo. Eu trabalhava durante o dia, chegava à noite, ia para a academia, ia geralmente para algum barzinho e tinha uma vida muito carregada. Até que um certo tempo eu perdi o meu cunhado e o meu esposo trabalhava com ele. Daí então eu passei a ser sobrecarregada, né?
trabalhando aí durante 5 anos sozinha para sustentar uma casa. E aquilo foi me sufocando. Não por ter que sustentar, mas por trabalhar e sentir que ele também estava mal. Então a gente passou 5 anos ali, eu tive uma depressão, né? Durante 5 anos fiz tratamentos. Houve dias que eu tomava 6 comprimidos por dia, né? Para acordar e dormir. Eu precisava estar medicada para fazer todas as ações. Eu tentei suicídio 3 vezes, né? Contra a minha própria vida. E a minha família teve que me resgatar da onde eu morava, que era Porto Nacional, porque pelo temor, né, à minha vida. Então, assim, eu chorava muito, eu passava dias e noites dentro do meu quarto, trancada, sem nenhuma brechinha de luz. E ela que sempre esteve no comando foi percebendo que a sua vida tão agitada foi esfriando, perdendo o sabor, esquecendo o gosto de viver. Mas quem diria que ela ia começar a escrever um novo capítulo da sua vida aqui mesmo no Jalapão? Um dia eu vim aqui próximo desse restaurante que eu arrendei, do Ceiça, pedi 3.000 tijolos emprestados. E olhei para cá e falei assim, e esse local fechado há tanto tempo? Ele, pois é, ninguém toca. Aí eu falei assim, você arrenda ele para mim? Ele, se for para você, eu arrendo. Ainda dou 2 meses de graça. E eu falei, nossa, é aí a minha chance. Aí eu comecei a sonhar novamente. Quando eu digo assim que existe 2, é porque existia uma que já estava morta e a outra que nasceu aqui. Então assim, eu digo que aqui eu nasci. Aqui eu peguei o gosto pela vida novamente. Aqui eu aprendi a admirar, a respeitar minha família, a ter amor pela minha família, porque chegou um tempo que eu não tinha amor nem pela minha própria família. Eu tenho meus filhos, eles são, né, todo mundo é testemunha do que eu vivi. Todo mundo. E essa mesma família esteve com ela no momento de criar um novo sabor para sua vida. E a receita deu certo. Eu nunca tive assim, falar, uma pessoa chegar em mim e falar assim, toca, vai dar certo, assim, sabe? Tipo assim, aí eu cheguei no meu esposo e falei, vamos ou não vamos? Ele falou assim, eu acho que é a nossa vez. Então, assim, a partir do momento que eu olhei pra cá e pedi pra ele pra arrendar, eu já senti algo por aqui, uma atração. E acontece todos os dias, eu falo que acontece algo mágico aqui. Né? Todos os dias a gente tem uma quantia considerável de clientes. Nós temos amigos, né, que tem uma boa quantidade de amigos que é de Ponte Alta. E assim a gente vai levando a vida a cada dia para frente. Todos os dias a gente recebe elogios, a gente agradece de coração. A gente tem essa preocupação com a qualidade do atendimento. Eu passo o que eu gosto de receber. Só isso. Ana Cássia, na verdade eu diria que é tudo isso que faz diferença. É engraçado pensar como um lugar pode mudar a vida de alguém, né? Então eu falo e digo que o Jalapão me curou. O Jalapão cura, gente, é sério mesmo. Ele cura. Essa calmaria, essa paz que existe aqui, esse amor, esse contato que a gente tem com pessoas do mundo inteiro. São pessoas do mundo inteiro que vêm visitar a gente. Então um dia chega um, chega outro. E eu faço questão de conhecer as pessoas e contar a minha história, porque eu quero servir de impulsionamento para as outras pessoas que às vezes estão pensando em desistir e estão pensando assim, minha vida acabou. Não, tudo passa, eu só procuro o lugar certo e a hora certa e tudo vai passar. Então eu digo isso e afirmo, Jalapão me curou. E você que está aí conhecendo essa história e se perguntando, tá, e aquela vida agitada, como que ficou? Bom, vou deixar ela responder. Eu posso dizer assim, eu sinto falta do mundo lá fora? Hoje eu posso dizer que não. Nem um pingo de saudade. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho, porque antes eu morava em uma casa de 9 cômodos, né, com ar-condicionado e tudo, eu tinha todas as regalias possíveis. Hoje eu moro em uma casa de adobo, 3 cômodos, banheiro fora de casa, sem ar-condicionado e sou feliz. Mais do que antes. Então a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, não. Besteira. Essa pandemia ensinou muita gente. A gente só precisa ter saúde e paz interior. Pronto. Se você não conhecia, agora conhece o Jalapão. Aliás, conhece um Jalapão diferente que vai além de belas paisagens, mas também de uma história emocionante. E sim, o Jalapão cura. E uma coisa eu garanto pra você, de todas as fotos, vídeos, o que aconteceu nesse restaurante foi diferente. Diferente porque aqui escutei, me emocionei, aprendi, registrei e agora compartilho com você. E esse registro, essa história, eu faço questão de levar comigo e lembrar sempre que for preciso. Valeu, Luquinhas. A gente estava conversando, só de olhar as imagens, chegou um pouco da cura aqui e tal. E surgiu várias frases
que, olha, em 30 segundos nós falamos aqui, a gente tem que desmiuçar e trazer para a nossa roda de conversa. E eu estava pensando, como alguém que deixa a grande cidade, a grande sociedade, para viver algo simples, né? E nós falamos várias palavras aqui, acho que cada um pode acrescentar um pouquinho do que a gente conversou, mas eu queria pensar o seguinte também, a gente está falando principalmente do quem eu sou, a imagem que eu tenho de mim mesmo, e a gente não sabe quem a gente é. Por quê? Porque às vezes eu quero ser alguém para que o meu vizinho possa me enxergar. Eu quero conquistar algo para que a minha família de longe possa me reconhecer, porque eu tenho um primo que se formou em tal coisa, e a gente vive se equiparando a alguém e se perde nesse caminho porque a gente não tem um propósito formado. E a gente estava falando o seguinte, ela, na doença patológica dela, se trancou no escuro e tal, e muitas vezes a gente não tem esse propósito definido, a gente pode estar, inclusive no jalapão ali, e ainda não enxergar nada, né? A gente tinha que comentar essa questão entre o propósito, quem eu sou, e equiparando quem eu sou na lente dos outros, né? Jalapão, ainda assim, a sua identidade não está formada suficientemente para traçar um propósito. A pessoa só consegue viver a melhor versão quando ela sabe exatamente o propósito dela, que está totalmente ligado com a identidade. Então, uma coisa vai sendo amarrada com outra. E ela conseguiu virar a chave. Tem gente que lá, naquele paraíso, com aquelas paisagens maravilhosas, estaria infeliz, né? Ela teve, na dor, a grande motivação, o grande motivador para virar essa chave e se encontrar. Parabéns, história lindíssima. E o pastor falava, inclusive, dessa questão da autoidentidade relacionada à forma como nós enxergamos Deus, né, pastor? O grande desafio que eu tenho é olhar as coisas, às vezes, existe uma luta entre o bem e o mal, né? A gente, numa visão espiritual, vou dar aqui uma visão espiritual. E o grande propósito nosso, quando eu tenho minha identidade clara, me conheço, eu vou ter uma visão clara de quem é Deus. Logo, eu vou ter uma visão dos propósitos, porque eu posso ter propósitos, mas esses propósitos podem ser equivocados. Eles até podem começar bem, né, Luciana? Sim, sim. Eles podem começar bem, mas eles podem ser equivocados. Então, essa proximidade de eu entender quem eu sou, de entender quem é Deus e dos planos que Ele tem, aí me traz a realização. A gente sempre parte para o autoconhecimento, né? Exatamente. No Entre Família a gente fala muito disso, parece que todos os programas a gente consegue sempre voltar para a importância do autoconhecimento. Que não é muito confortável às vezes, não. né? Se olhar no espelho, é horrível. Esse sou eu, né? Mas é o demais, caminho, é o caminho. E eu tenho uma pergunta, talvez as pessoas que estão nos acompanhando estão falando, olha, se eu tivesse dinheiro para ir para tal lugar, eu também faria isso e tal. Mas eu acho que nessa história aqui, não é eu sei que o lugar ajuda muito, que eu queria estar lá também. Mas a forma com que você enxerga o mundo, e às vezes que ele não é tão bonito quanto foi apresentado naquelas paisagens, que a gente está falando com alguém que talvez está aprisionado financeiramente em um lugar. Isso não quer dizer que você não possa ver esperança, que você não possa sair desse lugar. Eu acho que essa questão toda do que eu quero e do que eu preciso, ela pode encontrar entre os destroços, entre qualquer fase que ela está vivendo da vida, de repente está vivendo um luto agora nesse momento, ela pode encontrar esperança nesse sentido, porque naquele momento de luta, naquele momento onde ela não está no território que ela queria, ela vai enxergar o que ela precisa, só que sem esperança fica difícil, né, Luciana? É aí que eu quero aproveitar o que o Cris falou e voltar com o que você falou lá no início, na introdução na pirâmide de Maslow, né? Isso. Então, a questão é a definição das minhas necessidades. Então, eu digo assim, se eu tivesse dinheiro, mas a questão é, quanto que eu preciso na realidade? Porque sempre vai precisar alguma coisa a mais, né, Cris? Sim, sempre vai ter. Se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo. Mas será que aquilo que eu tenho não é o suficiente? Essa é a questão que fez você na introdução, fez a gente pensar, né? Qual é a minha necessidade realmente, né? E finalizando aqui essa parte, eu trago uma frase que até de uma treinadora que eu gosto muito, a Iane Parente, ela fala assim, que todos nós, independente de classe financeira, de religião, não, independente, todos nós temos tudo que nós precisamos para desenvolver a nossa missão e o nosso propósito. A gente só precisa encontrar.
né? Tem gente que encontra na dor, que foi o caso dela. Tem gente que encontra na vivência, tem gente que encontra na hora que casa, tem gente que encontra na hora que sai de casa, independente. Mas nós já temos tudo que a gente precisa para desenvolver o nosso legado e nossa missão. Independente se eu tenho recurso financeiro, né? Independente. Para isso, a gente precisa do autoconhecimento, saber quem eu sou de verdade, né? Ter essa clareza dos meus propósitos, dos meus legados e aí sim viver a melhor versão. É que vocês olharem, é que eu vou procurar uma frase aqui que eu gosto muito, achei aqui, do Aristóteles, que é um pensador grego, né? A felicidade se atinge pelo caminho da virtude e não da posse. Nós temos a tendência de acharmos que a aquisição... Precisamos ter exatamente, para né? ser. Exato. Né? Então, A gente fala tanto disso, mas é uma rede, né? Você está numa rede, você joga para o consciente essas informações, mas vive ali de forma inconsciente, porque sua rotina vai te arrastando. E quem sabe o programa Entre Família é para isso aí. Você parar um pouquinho sua rotina e pensar em formas diferentes de raciocinar a sua vida. E é o que você está fazendo quando você manda sua mensagem para cá e a gente consegue ampliar a nossa conversa. Então, na tela aí, nossas interações da tarde, quero ver quem vai chegar aí. Olha, Antônio, seja muito bem-vindo, Antônio Calil. Podemos dizer que o minimalismo é uma boa saída para quem quer diferenciar aí o que se quer e o que precisa, né? A ideia do minimalismo? Tenho minha dúvida, Carol, não sei. Eu acho que sim, porque quando a gente sabe, tem clareza realmente do que a gente precisa, o que eu quero eu consigo negociar, eu consigo ver o melhor momento, eu consigo ter clareza da que horas, que nem o Cris falou no começo, tem coisa, eu quero trocar um carro, talvez agora não seja o melhor momento. Então, eu acredito que sim. Porque o conceito do minimalismo é pensar no suficiente, né? É a ideia do suficiente. Exatamente. Essa, para mim, é a grande questão. Então, não que exatamente eu tenha só 5 coisas na minha casa, mas a essência do minimalismo não é mais do que você chegar na casa e... Não, é tudo cinza, preto e uma mesa. Não, tem a ver com... Eu vivo com o suficiente. E quanto eu sei o que é o suficiente para mim? E isso, para mim, é extremamente positivo. Essa mensagem do minimalismo... ela é muito positiva. Cara, quando eu assisti o documentário, está na Netflix sobre minimalismo, acho que vale a pena porque ela é reflexiva. Tem esses outros caminhos que você trouxe. Sim, Mas eu pensei assim, cara, eu tenho muito sapato, por exemplo, pelos eventos. Cara, por que eu preciso de tudo isso aqui? Ou tenho muita camisa. Então, essa reflexão é extremamente positiva para mim dentro dessa proposta. E não é só no universo material, né? Tem uma organizer muito conhecida, Mary Kondo, é isso? Kondo, eu não sei o nome dela, né? E aí ela fala muito da nossa relação emocional com os objetos, né? E como cada fase da vida você vai investir em algum objeto relacionado à sua vivência, sua experiência, como que você está... O que você está vivendo aí? Eu comprei 3 ternos. Por quê? Tem a ver com as questões emocionais da fase que você está vivendo, de como você quer se mostrar, se apresentar. Então, você entender todos esses nuances faz toda a diferença para você identificar quem Carol, você é. Eu passei por isso em relação aos livros agora. Eu fiz a minha 13ª mudança, olhei a quantidade de livros. Como é que é isso? Pensei assim, cara, eu passei, que é a questão da fase. É isso aí. Sabe, de aquisição. Agora é muito mais pontual, sabe, Luciana? Sim. Muito mais pontual. Eu preciso desse? É esse título que eu vou buscar. Né? Agora, a gente vai para o intervalo, só tem que tomar cuidado. Tanto o minimalismo como o veganismo, você tem que tomar porque vira uma modinha. Às vezes o mínimo é muito caro. E, na verdade, o legal do minimalismo é a simplicidade do que a gente precisa. É isso aí. Então, se você cuida da modinha, cuida da questão, às vezes o pessoal mistura política, aí perde todo sentido. Abre o olho, hein? Abre o olho com esse negócio. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, Entre Família, falando de um assuntaço aqui hoje, que está mexendo com os bastidores do nosso programa. Imagino que a sua sala também. Eu quero ver como você se comporta quando você está trocando de canal e tem assim, é só hoje, é só amanhã. Aí você fala para o maridão, é só amanhã, não posso. Aí semana que vem de novo tem que é só hoje. Só amanhã, eita, gente, que é isso, né? Às vezes tem algumas promoções que estão tudo pela metade do dobro.
E aí você coloca as razões para justificar suas emoções. Mas agora, a gente está aqui com a nossa especialista, a Luciana, e nós vamos trazer, inclusive, aqui 4 perguntas que vão te ajudar a diferenciar o desejo da necessidade. Que tem até aqui, ó, e nas cores primárias, ainda amarelo, tá? Vermelho e preto aqui, ó. Quem fez esse banner aqui já sabe por que dentro. das cores primárias, para chamar a atenção do negócio. Oferta. Mas aqui, meu querido, ó, não é aquele negócio para enganar você. São 4 perguntas que vão ser ferramentas para mexer com a cabeça aí. Vai fazendo em casa, coloca no grupo da família. Lu, preparado para mexer com o povo de casa? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, você se vira com o povo, a responsabilidade é tua. Sim. Preciso comprar isso agora? Vou te criar uma situação, tá? Diga. Está no shopping, final do mês, não tem uma reserva ainda de emergência, tem até um saldo no cartão. Aí o seguinte, veio aquela bolsa especial, não vou falar bota, porque eu só falo bota há quase 2 anos, 3 anos aqui. Veio aquela bolsa que ela queria comprar em dezembro, que combina com a bota, inclusive. E Que ela já comprou. Que ela já comprou. Sim. E aí ela sabe que vem aí uma troca de semestre, tem que comprar os livros do filho. E vai depender de uma negociação com o marido. Só que o marido não está ali. E a promoção é só hoje. Pois é. 30%, E Luciana. aí? E aí? O que faz? Eu preciso comprar agora? Uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Antes disso, deixa eu falar aqui. Esse quadro aqui está perfeito porque ele mexe totalmente com o nosso emocional. Lançamento, a gente adora um lançamento. O só hoje é sensacional. Fala que vai ser só hoje no shopping, o shopping bomba. Então, isso está totalmente ligado à nossa emoção. E a gente compra pela emoção, a gente não compra pela razão. Então, lá, quando a gente vem a frase lá, preciso comprar isso agora, a gente precisa pensar o seguinte. É desejo ou é necessidade? Eu quero ou eu preciso? Se eu preciso... uma coisa importante para essa resposta. Necessidade não se cria. Desejo, a gente... Como é que é a frase? Necessidade a gente não cria e desejo a gente... emocionalmente a gente é startado a comprar. Então, quando a gente vê lá, preciso comprar isso, você para e pensa. É um desejo, você realmente você quer ou você está precisando? Se é um desejo, vale a pena a gente pensar aquela frase que eu falei no começo. Coloca aí na ponta do lápis. Vê se vai ser custo ou se vai ser um investimento. Se não for investimento, se esse dinheiro não for voltar para você de alguma forma, vale a pena pensar melhor. Agora, Lu, você sabe que às vezes nós buscamos razões para justificar as emoções. Sim. Eu vou te colocar uma faca na pessoa. Você fala assim, gente, se eu não comprar agora, em dezembro vai estar muito caro. Porque eu sei que as bolsas em dezembro, eu estou buscando uma razão para justificar uma emoção. Porque eu estou emocionado. Porque, na verdade, ela já está se imaginando sábado na igreja. Está se imaginando domingo, a prima dela vai lá em casa, ela vai estar com a bolsa e tal. Para aquele momento. Só que é o seguinte, aí a prima vai embora e não deixa nenhum dinheiro. Quem viu na igreja não paga nada. O boleto vai chegar. E os livros do menino vão ter que ser pagos. Você entendeu o quanto? O que preciso comprar agora, e às vezes gato escaldado tem medo de água. Você já sabe de outras vezes que você já se conhece, né? Você sabe quantas vezes você já se traiu com o teu boleto. Por favor, minha senhora. Por favor, queridão. Porque o homem é assim, né? Fala da bota da mulher, mas uma rodinha, um negócio para o carro que vai brilhar lá é 1.200. Também, todo mundo aqui. Vamos para mais uma frase que a Lu não está com brincadeira com ninguém. E é só hoje que ela vai dizer. Não, ela vai vir outros dias aqui. Se eu não comprar agora, o que farei com o dinheiro? Aí a pessoa se segurou, Lu. Ela disse, tudo bem, não vou comprar essa bolsa e tal. E o que eu faço com esse negócio que está ali? O problema, Cris, é que os nossos desejos normalmente não são comprados com dinheiro, são comprados no crédito. E aí traz a fatura no final do mês. Música de terror, gente. E aí é um problema. Então, quando a gente compra um desejo na emoção, normalmente a gente usa a função crédito e aí pode ser um grande problema. O que fazer com o dinheiro? O dinheiro a gente tem N possibilidades, investir, comprar alguma coisa que realmente é preciso, né? Então, o dinheiro aqui, quando a gente tem o dinheiro, a gente pode pensar no que fazer com ele. O problema é quando a gente não tem o dinheiro e compra um desejo. Você vê que a tecnologia está piorando. Eu fiz um acordo com a minha esposa e disse, olha, você vai lá no shopping, Silvia, não passe o cartão. Ela olhou para mim, Cris, eu não vou passar. Chegou com uma sacola, 2 sacolas. Eu disse, o que aconteceu? Você passou o cartão? Não, é que eu estou com cartão de aproximação.
Tá vendo? Você Pegadinha. vê, pegadinha, eu disse para ela não passar o cartão. Agora tem cartão de aproximação. Me aproximei e paguei. Pois é. Eu vou dizer o quê, né? Brincadeira essa parte, Silvia não faz isso não. Mas o que acontece? Você viu que você não precisa, primeiro, que o dinheiro não está na mão, é o cartão. Paga mês que vem. Agora não precisa mais passar o cartão, aproximou e tal. Você fala, a publicidade, o meio Nós está feito... estamos num meio capitalista e você vai num shopping, vou falar da mulher, a gente fica aguçado. Ah, mas é só R$20. É só não sei o quê. Depois você vai ver no final do mês, é só esses gastinhos pequenininhos, fica um rombo significativo. Vou dar um exemplo, eu vou quebrar aqui um joguinho de câmera. Você está vou para cá, tá? Vou quebrar aqui só rapidinho. Você vai numa loja e vê aquela TV enorme, não sei vocês. 200K tem a televisão. Tu olha assim, gente, já se imagina... Eu vou dizer uma coisa, sabe o que eu faço? Eu estou olhando lá no shopping, aqui, dando uma olhadinha, aquela TV lá, 72 polegadas. Olha assim, você tem que sair de perto. Se você não se controla, o vendedor, se ele vir te mostrar e botar o controle na mão, é porque está tudo... Se você não pode, não tente a você mesmo. Pois é. Você diz, não, obrigado, meu amigo, tranquilo. Passa correndo naquela TV. Por quê? Porque as pessoas... Se você está com problema já de comprar, vai para a área de alimentação, vai lá para outro lugar, vai levar teu filho para um campo e tal. Se você não está ainda bem com os teus desejos, com as tuas emoções, para que brincar com isso, meu querido? Para que brincar com fogo? Não é verdade, Lu? Então, ó, se você está com problema ainda de formatar essas frases aqui, faça passeios, mas em lugares que você vai se controlar aos poucos. Não leva a carteira. Isso. E outra, eu vou dar uma dica para você. Antes de ir para o shopping, alimenta os meninos. Alimenta os meninos. Chego lá que eles querem só brincar. Dá um brinquedinho e vai embora. Por quê? Já vai depois do almoço. Dica especial, não vá para mercado com fome. Eu moro do lado do mercado. O mercado não tem que pegar ônibus, não tem que pegar carro. Eu moro do lado do mercado. Especialista em mercado, não vá no mercado com fome. E outra, vou dizer uma coisa para você, outra dica aqui, ó. Faça a compra do mês. Compre por mês e tal, porque você vai um dia ou outro, vai 2 no mercado. Sempre, olha, de 10 em 10 pila dá R$100. Vou dizer uma coisa para você. Olha aqueles papos de velho. Antigamente com R$100 eu trazia um monte de coisa, agora só 2 sacolinhas. Mas é verdade, tá? Vamos usar mais agora uma frasezinha aqui. Lu, não poupe o povo de casa, hein? Essa compra realmente me fará feliz. Isso aqui engana a gente, hein? Essa felicidade aqui, porque na hora dá uma felicidade. A gente não pode confundir esse momento feliz, porque toda compra faz a gente feliz, né? Conquistei alguma coisa e isso faz a gente feliz. Cuidado com esse momento feliz. Depois chega a fatura, esse momento feliz some. Né? Na hora que tem que pagar, na hora que tem que arcar com os nossos compromissos, um momento feliz vai te trazer muito mais chateação e problema se você não tiver planejado e programado, se não for de fato uma necessidade. Caso contrário, se for um desejo, isso pode amargar mais para o futuro. Eu até acrescentaria um temperinho para você que está em casa. Esse momento feliz, na verdade, foi um prazer. Você já viu quanta gente trocou o casamento por um momento de prazer e achou que era felicidade? Aí deixou tudo. É verdade. Então, ó, isso é prazer, que te dá uma recompensa momentânea, porque a gente vive num mundo miojo, né? É tudo para 3 minutos, você quer agora, tem que ser hoje, porque amanhã, a gente trata até Deus assim. Agora a gente faz oração, Pai, por favor, tem que ser amanhã. Dá data para o milagre de Deus. Gente, é verdade. Então, ó, cuide. Esse momento feliz, às vezes, pode ser um prazer que você está trocando a real felicidade de dormir em paz, sem boleto. Vamos lá agora, Lu? Pode? A última agora, sem piedade, Lu. Deixa que eu deixo no vidrinho aqui para você. Daqui um tempo, isso ainda me será útil. Aí você tem a questão da longevidade do que você está aplicando, investindo o seu dinheiro, né, Lu? Quando é desejo, Cris, a gente normalmente compra alguma coisa que a gente não quer para agradar alguém que a gente nem sabe. Repita, por favor. Quando a gente lida do desejo, a gente quer agradar alguém, a gente quer trazer para alguém alguma coisa que de repente a gente nem é. Né? Então, nesse caso aqui, toma cuidado com esse seu desejo, cuidado dessa sua compra, porque pode ser que daqui a pouco não tenha mais utilidade para você, ou não se encaixa mais, ou você vai falar assim, nossa, eu comprei isso, mas aonde que eu estava com a cabeça? A hora que vem a razão. Então, cuidado com coisas que você está comprando motivado pela emoção, através de um desejo, pode ser que lá no futuro não se encaixe mais. Lu, isso é muito legal, porque com o tempo você vê que às vezes quando você não precisa agradar todo mundo, ou simplesmente você vai comprar um tênis e ele não está na modinha, mas ele é duradouro. Você vê o quanto que ele serve para você, porque hoje em dia, até biblicamente, né, você tem que comprar, às vezes não é que seja caro, é um investimento que a Lu está falando. Você vai investir em algo duradouro, algo que vai durar na sua casa, né? Ou às vezes você compra justamente algo que não é duradouro, porque o momento é pequeno. Então você
compra algo para aquele momento. Sim. Então, é essa sabedoria que a gente vai ter que ir arcando para justamente não lidar só com prazer, mas lidar com a real felicidade. E quando você, eu acho que, Lu, você lida com famílias, você é um expert nessa área, quando a gente tira esse peso de ter que estar mostrando para a sociedade algo, além do que testemunhar, por exemplo, a sua vida, os seus princípios, que é muito importante, você vive mais leve, né? Vamos comentando e conversando, Lu? Vamos indo para lá, então? Vamos dar um pulinho aqui, queria que você comentasse, o povo de casa também está comentando, mas é legal. Quando você tira essa questão toda de que tem que estar montando alguém que você não é, parece que é um peso que você tem que estar lidando, aí você não investe mais em coisas que são fúteis e tal, e aí você consegue, imagina ser reconhecido pelo quem você é, ou até mesmo ser aceito, tem coisas que são desagradáveis no crise, vão ter que ser aceitas, porque eu também sou uma pessoa falha, né, Lu? Sim. A verdade é que a informação, né, e a verdade mesmo, né, porque não existe, a gente vive num mundo relativista, a verdade ela liberta, assim, machuca, mas liberta. Vamos ver se esse machucado é para o benefício ou não, né? Uma cirurgia, por exemplo, é um machucado, mas às vezes ela pode trazer alguns benefícios. Vai lá, na tela, você aqui no Entre Família. Senta e conversa, minha filha. Bora abrir o coração. Auri, Vitelli, abrindo o coração, pastor, falando aqui com a gente. Eu nunca me preocupo com o que mereço, só no que preciso. Na minha opinião, o desejo entra para o quadro do sonho, porque nem sempre são realizados. Auri falando ali sobre essas questões. Me parece, quando eu li a primeira frase dela, eu pensei, é mãe. Você é mãe? Boa. Porque mãe, ela não tem desejo, entendeu? A mãe, ela tem filhos para pagar, né? Para dar conta. Uma frase que ela falou ali me incomodou um pouco, nós somos os nossos sonhos. Então, Auri, eu recomendo que você reveja algumas coisas. É importante a gente sonhar. A sequência de sonhos torna o nosso futuro possível e eles são possíveis de ser realizados sim. Só não são realizados, esse assunto para uma outra apresentação, quando eles são traçados de forma neurologicamente incorretas. Né? Um sonho ele precisa ser positivo, ele precisa ser desafiador, enfim, a gente conversa sobre isso numa outra oportunidade. Mas é importante, que nem o pastor falou no começo, os desejos não são vilões. Os desejos não são vilões. Os desejos, eles fazem parte. Né? A gente olha, a gente deseja. E aí, às vezes, até a gente fala assim, não, eu não mereço. Né? Não mereço uma casa maior, não mereço um outro carro, não mereço. Só que isso não pode ser visto desse jeito, porque acaba sendo prejudicial. Então, sonhos são importantes e desejos são importantes. Só não são importantes quando pende muito para o lado do consumismo, quando eu preciso passar em cima dos nossos valores para conquistar esses sonhos, aí passam a ser problemas. Caso contrário, eles são importantes para a nossa vida. Ou quando desvirtuam, como o Cris veio falando, né? Quando desvirtuam quem realmente eu sou e aquilo que eu preciso. Eu diria para ela que ser gentil com a gente mesmo faz bem. Sem né? dúvida. Faz bem. Tem horas que eu tenho que ser gentil comigo, né? Então, você merece muitas coisas. Eu acho que é legal pensar nisso também. Né? E aquilo que a gente já mencionou, que o desejo, acho que são coisas diferentes, né? O desejo de um sonho. Né? Porque eu posso ter desejos, mas eu não posso agora, neste momento, mas eles são válidos, né? E aí entrou os outros aspectos que você considerou, né, Luciana? O pastor falou, eu lembrei de uns conselhos que eu tenho recebido da minha irmã mais velha, a gente tem conversado bastante, e ela fala assim, olha, eu sempre termino o dia perguntando o que eu fiz para mim hoje, né? E não é o que eu comprei para mim, né? Quanto eu gastei comigo no shopping. Não, porque ela mora, inclusive, na zona rural. Ela fala, eu não consigo nem na cidade para gastar. Eu tenho esse sentimento do consumo, eu não consigo ir. Então, o que eu fiz, né? Então, eu fiz uma mesa de café com as minhas xícaras mais, né? Aquela que você guarda só para visita. Você faz aquela mesa de café da manhã, você coloca ali seu chazinho nessa xícara, só quando a visita faz para você. Eu coloquei uma florzinha diferente aqui, eu limpei eu tomei um banho mais demorado, eu passei aquele creme cheirosinho mesmo sem sair de casa. Então, são coisinhas pequenininhas. Sabe que você vai se abraçando, vai se amando, vai se cuidando? Faz toda a diferença para o seu dia a dia. Tomei um solzinho no pé. Vai quanto tempo não tem sol aí, né? Você está em Curitiba? Não tem sol. Mas quanto tempo que você não faz uma coisa assim? Não, é para mim, vou sentar, né? Então, são coisas muito pequenas e que podem fazer diferença.
E a gente não pode encarar isso, Carol, como egoísmo. A gente tem que encarar isso como uma necessidade. Nós precisamos desenvolver o nosso amor próprio, ter esse cuidado, tirar um tempo para fazer uma unha, né? Ir lá, se arrumar e ter esse cuidado com cada um consigo mesmo. Então é importante. Sonhos, desejos não podem ser vistos como problemas. Não podem ser vistos. A gente tem que tomar cuidado, o caminho que isso vai tomar. Fora isso, eles são necessários para a vida sim. Ame o próximo como a ti mesmo, mas tem que amar Exato. você mesmo, né? E o autocuidado é uma das coisas que negligencia. Principalmente que a Carol falou, a mãe tem essa questão toda, mas uma mãe que se cuida, ela consegue cuidar de todo mundo, né? E a gente cuida de você que está mandando participação. Gente, vamos lá, esse povo aqui está falando por demais no nosso WhatsApp. Vamos aproveitar que a Luciana está aqui, Luciana Martins, a nossa especialista de hoje, falando do que eu quero, do que eu preciso. E é o Marquinhos. E aí, Marcos, fala pra gente. Eu muitas vezes fico me comparando com as pessoas que não têm nada. Fico me julgando por ser pobre e querer impressionar minha família sendo alguém melhor. Acabo tendo esse desejo e não me preocupo com a necessidade. O Marcos foi autêntico, real aqui, jogou limpo aqui. Sim. Né? E muitas vezes a gente faz isso, mas não gosta de falar. Né? Mas o Marcos colocou realmente o sentimento dele. Olha, tento fazer de uma forma, mas é de outra, colocando contexto de comparação, contexto da família. Isso é mais corriqueiro do que a gente pensa, né, Lu? É sim. Marcos, a comparação, como eu até falei num outro programa que eu vim aqui, a comparação ela pode ser feita de mim para mim mesma. Qualquer outra comparação ela é prejudicial. Então assim, Marcos, é bacana você pensar em ser melhor, mas não se enxergue assim como pobre. Pobre do quê? Né? Tem muita gente rica que é pobre de espírito, por exemplo. Então, precisava ficar um pouquinho mais claro isso para mim, até para eu dar uma resposta mais pontual para você. A comparação, ela não é bacana. O fato de você viver só os sonhos e não praticá-los também é um problema. Né? Vive num mundo de fantasia. E aí você não vai conseguir conquistar mesmo. Os sonhos, eles precisam ser traçados, feitos em metas, e você ir alcançando, crescendo gradativamente todos os dias, para daí sim você chegar naquele seu sonho da vida adulta, de casamento, de filhos e tudo mais. Então, acho que era isso que eu tinha para pontuar aqui para ele. E outra questão é o que eu realmente devo ser? Porque às vezes eu recebo uma imposição social do que é sucesso. O que é sucesso? Uma vez eu fui fazer uma reflexão para os meus alunos de pedagogia. Falei para eles, o que vocês pensam daqui a 15 anos? Quem vai ter sucesso? Quem vai ter sucesso? Aquele que vai ser professor universitário? E aquela professora lá do interior que que viveu aquilo a vida inteira, ou deu aula lá em regiões ribeirinhas, essa pessoa teve sucesso? Teve. Então a grande questão que eu faço assim, né, em qualquer área profissional, está sendo imposto uma coisa sobre mim, né, cultural, social, ou a minha definição do que é realização, do que é riqueza, do que é pobreza, é uma coisa muito clara a partir de conceitos que são verdadeiros, bíblicos, né, dentro da ética. Então é para a gente pensar, porque queira ou não, toda hora eu recebo... Alguém está exigindo de mim uma coisa que eu não... Né? Espero que você seja... Né? Exato. Mas é isso, correto? Então é para eu refletir. Né? Tem que pensar. Tem que pensar. Bora lá. Olha, nós vamos para o intervalo. Na volta tem você aqui. Tá sabendo de uma novidade que vai acontecer aqui amanhã? Aqui não, na web. Ah, vou te contar depois do intervalo, hein? Na web, gravadora no aniversário. Pronto, falei. Aniversário, vai rolar uma festa e falta você nessa festa. Depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Bora lá, é rápido e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e tem alguém de aniversário. Olha só, tá uma moça, uma mulher, essa gravadora, 27 anos de história. E falando de propósito, do que eu quero, do que precisa, a gravadora quer tocar o seu coração e precisa. E a ideia do propósito da gravadora é esse. Inclusive, essa semana eu estou no Anjos da Esperança. Hoje espero você à noite, tá? E durante toda a semana nós vamos falar da gravadora, essa ferramenta de Deus para tocar os corações. É um cast de cantores, né? Que aí venderam seus discos, venderam suas fitas, aí foi para CD,
agora, né, foi para CD, depois foi para MP3, agora estão nas plataformas digitais. E se o povo está nas plataformas, a gravadora está lá também, sempre com esse propósito. Pode mudar os mecanismos, olha que legal. Muda-se as ferramentas, mas o propósito continua aceso há 27 anos. E amanhã, às 7 da tarde, já é noitinha em algumas regiões, né? Às 19 horas, vai ter a live de aniversário. Você sabe que sempre você me vê apresentando as lives e tal, mas nessa live agora vai estar o Tito. E o Tito falou o seguinte, olha Cris, nessa live eu quero bem mais música, é aniversário, então eu vou falar bem pouquinho. E a gente vai participar dessa história. São vários cantores. Cris, 2h30 de live. Cris, aonde vai ser essa live? Parabéns pela equipe da Web, a gravadora Novo Tempo, o Pedrão, que é o Head Marketing da gravadora, organizando. Vão ser vários cantores, vão ter surpresas. Gente, você gosta de Luiz Cláudio? Você gosta de Arauto do Rei? Você posso falar? Gente, eu vou falar um negócio em primeira mão para vocês. Baixinho, tá? Que o Tito... Você já pensou o Luiz Cláudio cantando junto com Arautos? Hã? Já pensou essa mistura? Vai ter cada mistura nessa live para comemorar esse aniversário. Aonde? YouTube da gravadora. youtube.com/gravadoraNT. Cris vai repetir para você. youtube.com/gravadoraNT. Mas se você colocar no YouTube, gravadora, vai estar lá. Aí você clica já, né, para se inscrever no canal. E você vai lá na live e já faz um pré-save. Eu quero estar lá. Então já sabe que vai estar lá. Amanhã, às 19 horas, conhecida como 7 horas da tarde, para algumas 7 horas da noite, dependendo da região que você está. Isso vai estar fora do Brasil? 19 horas, horário de Brasília. 27 anos. E outra, juntinho com você. Você não vai perder. Faz o seguinte, quer dar um presente para alguém? Avisa o vizinho que não conhece a gravadora. Coloca o link da gravadora no YouTube. Isso, do amigo, coloca o link. Coloca no canal da família. Vem comemorar, dá um presente para a gravadora divulgando os 27 anos amanhã. Estamos esperando você. Gravadora Novo Tempo, músicas que tocam o seu e o meu coração. Festa boa, hein? Perco nada, hein? É para você assistirmos, que nós vamos conhecer todas as músicas. Ah, é? Porque nós somos cringe. Quanto mais... Somos Nós somos cringe. os cringe. Tem que ir fazendo... Você tem que pegar um tiquezinho, pegar lá um papel, uma caneta. Peraí, essa música conheço? Pá, Você passou na 4ª música, você conhece, já rasga o papel. Só eu e você, tá? Carol. Não, a Carol já é menina. Eu disfarço bem. Adolescente, né? Eu disfarço bem. É adolescente. Né? Eu disfarço, graças a Deus, criaram as tintas de cabelo. Ainda bem que a gente tá aí pra isso. Já cantou Alessandra, já cantou Sonete, já fez duetos, primeiro volume, hein? Sério, Carol? Tá falando sério Não. ou tá bagunçando? Tá bagunçando comigo, você sabe que ele bagunça demais. Sonete eu não cantei. Para com isso. Sonete eu não cantei. Não. Cantou. Nós só conhecemos Alessandra as músicas. cantei. Sério? Sério? Alessandra cantei. A esperança é Jesus. Calcula aí. Não, esse aí, será? Noite Colorida deve ter cantado. Foi o segundo. Sério? Que dá para as crianças, não foi aquele das crianças, que era... Brincadeira. Alessandra para as crianças. Que foi que ela lançou lá das crianças? Isso, cantei para minha filha. Na tela, você aqui com a gente. Que é essa conversa igrejeira aqui? Fala, Maria Lúcia, abre o coração. Olha, consigo tranquilamente manter o equilíbrio entre aquilo que eu quero e o que de fato preciso. É muito importante compreender claramente esses dois pontos. Muito bom. E aí tá chegando mais... Olha, Maria, vou falar para você. Eu tive que levar lambada para conseguir. Não foi facilmente, não, viu? Foi assim, dolorosamente, aí eu consegui. Mas é complicado. Ainda hoje eu fico pensando, será que eu... preciso, vai. Ainda hoje, hein? Carol, deixa eu validar, Maria Lúcia. Parabéns. O primeiro passo é a consciência. Sensacional. Gostei demais. Parabéns pela sua consciência. Muito bom. É isso aí. É maturidade, que não é idade, hein? Porque a gente fala, sou uma pessoa madura, pronto, já estava achando que a gente é velho. Não. Vamos normalizar a maturidade a qualquer idade. Na tela, você aí com a gente, abre o coração, a Bárbara falando ali, Cris. Não, é Júlia. É a Júlia? Pronto. Ou a Bárbara? A Bárbara. Vamos lá, então. A Bárbara. Eu acho que não é só a Bárbara que é bipolar. Quem está controlando aqui também. Tá difícil. Brincadeira. Sou bipolar e moro sozinho. E aí, Bárbara? Tudo bem, acontece. Conheço várias pessoas nesse sentido. Estou sempre comprando para... olha o que ela falou. Para preencher o vazio. Nunca basta. Estou sempre tentando preencher o vazio. Tem que saber se a Bárbara está tratando isso aí da forma correta, não é verdade, Lu? Bárbara, todo comportamento disfuncional merece e deve ser tratado.
né? Quando a gente compra para saciar alguma coisa, aí olha só que interessante, no mundo capitalista sempre tem uma coisa nova. Então eu comprei um produto X, que daqui um mês tem um produto Y muito melhor. Aí, nessa sua busca em preencher alguma coisa, você já vai se sentir motivado a comprar esse outro. E aí é um efeito dominó, não vai preencher nunca. Então, todo comportamento disfuncional merece e deve ser tratado, procura ajuda e a compra, nesse caso, esse desejo passa a ser compulsivo e aí não é legal dentro do que a gente estava comentando aqui. Eu acho legal que o primeiro passo ela deu, que foi jogar isso... Identificar. Ela identificou, Ela já sabe trouxe a exatamente qual é o consciência. problema dela. Não, o que eu ia fazer a pergunta é se, porque às vezes a gente se autodenomina, né? Então, a gente não sabe, né, Bárbara? Só estou perguntando Sim. porque às vezes a gente se autodenomina, porque às vezes instabilidade emocional Com né, com bipolaridade. bipolaridade. Então, Sim. não sei, teria que ver, aí você Sim. falou, se você tem realmente esse Diagnóstico. diagnóstico Sim, e aí sim. fazer o tratamento. Boa, Então, só pastor. para lembrar, Boa, né? boa. Que é importante. Mais uma participação chegando, Carol? Agora é a Júlia. Chegando. Agora sim a Júlia chegou. Olha, esse ano criei uma paixão por livros e tenho tentado... Ô, Júlia, eu sei que não é fácil, não. Eu tenho tentado me segurar para não também, comprar Júlia. muitos. Fiz um trato comigo mesma. Não compro outro até terminar de ler os que eu tenho. Muito Só bom. Deus. Ô, Júlia. Boa, Júlia. Parabéns. Boa, boa. Eu vou ainda criar, entendeu? E colocar minha filha, porque eu estou criando esse movimento, né? Dos viciados por livros anônimos. E aí eu quero incluir minha filha, quero que ela seja presidente, inclusive, desse comitê aí de viciados de livros, para parar com essa conversa. De ficar comprando, porque a mãe não aguenta, né? Ainda que a Júlia está adulta, você me vai pagando. Eu tô Tem que criar um sebo de pais e mães, É isso. de troca de Eu tô livros. querendo Ó, isso aí. vai comprar coleção, vamos rachar? Vamos rachar a coleção, Vai ler 10 metade, pais. ler metade. Vamos fazer um calendário de leitura no Não, bairro. eu vou criar um movimento, não vai dar. Mas sabe uma coisa que eu faço? Eu me identifico com a Júlia, eu compro muito livro, muito livro. E aí, quando eu termino de ler, eu disponibilizo para as outras pessoas, assim, que eu sei que vão se interessar pelo assunto, ou eu ofereço na internet. Eu tenho esse, eu vendo todos. Então, aí é o recurso que eu tenho até para comprar novos livros, porque livro é caro, né? Dependendo do título e tal, acaba sendo um investimento, às vezes, alto. E aí eu rodo esse meu mercado de livros se autossustentando. Então, Júlia, eu me solidarizo com você, porque eu vivo por isso também. Terminou de ler, bacana isso que você falou, eu só compro outro quando eu termino de ler, isso é interessante, né? Porque quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, termina de ler esse título e disponibiliza na internet. Vender eu acho legal. Não que você não deve doar, né? Mas como você sabe que você vai comprar outro, Exato. e o problema, vai, minha filha, são rios. Então aí Carol, você vai. funciona. Giro comércio, Achei legal essa né? Favorece a E economia. o que quer comprar? Você não vai vender, às vezes, para o preço que você comprou. Ó, pagou Sim, 100, sim. vende por 70, por exemplo. A pessoa vai sentir bem, o livro vai estar Mas novo. só tem um problema. e gira. Só tem um problema aqui, ó. Ah. Dos leitores viciados anônimos, que é uma comunidade que eu tô abrindo aqui agora, né? Só tem um problema. É apego emocional, meu filho. Você não larga. Então, a minha filha, ela tá assim, enquanto ela não tiver o último livro da Verdade. autora X, ela não consegue nem emprestar. Então, você toma cuidado desse negócio também. Ah, não, então pronto, agora tem uma razão, eu vou comprar, vou vender. Você não vende. Então, começa primeiro vendendo para desenvolver esse desapego para depois comprar mais. É isso. Não tá fácil. E a seleção de títulos, eu acho que ajuda. Vou escolher esse tema, então vou ler um sobre esse tema. Outra coisa é a indicação. Eu gosto, quando eu vejo alguém que eu aprecio indicando um livro, aí Legal, eu até gosto de perguntar. Esses dias perguntei para o pastor Felipe Amorim sobre um livro que ele... Perguntei um pouquinho mais se isso vai me interessar, que aí me ajuda no processo de escolha também. Muito bem. E olha só, a indicação que eu tive agora, nesse momento da diretora, acabou o programa. Você acredita que nós passamos aqui? Eita. Esse chá nem esfriou que você está fazendo aí. Tá, e nem chegou aqui. Uma hora me convida, passando a pandemia, para tomar um chá na casa da senhora, na casa do senhor. Mas agora, a gente vai ter que agradecer a Lu, que já é prata da casa. Nem sei quantas vezes a Lu já veio aqui, várias vezes, que continue assim. Ela e o esposo são sempre convidados aqui e atende o nosso chamado. Lu, obrigado. Você foi uma ferramenta e é uma ferramenta ativa para ajudar as pessoas e aqui na nossa sala também. Eu fico sempre à disposição, Cris, Carol, pastor. Espero sempre contribuir. Essa é a minha missão, né? A gente fica falando, essa é a minha missão. Para mim é um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Lu. Tá passando as redes sociais da Lu para você correr lá. Tem conteúdo bom para você ampliar aqui a conversa. Não foi lida a sua interação aqui, quer pegar dúvidas ali, tirar dúvidas?
corre para ela lá no direct, lá que ela vai responder. Ó, o seu doente família é a chave, é a palavra-chave para ser atendido. Muito obrigada, Lu, mais uma vez. E agora você sabe, né? Nosso programa não acaba assim, não. O pastor tem sempre uma mensagem ali, ó, especial para nós. Que Deus continue te abençoando, tá Amém. bom? Na sua missão. Eu já li a frase do Mário Sérgio Cortella em algum outro tema aqui, mas quero reler sobre como aquelas 3 perguntinhas, né? Quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. E ele diz, né, que você tem paz e espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Eu queria dar uma visão espiritual, porque aquilo que eu preciso e aquilo que eu necessito, na minha visão, também é uma decisão espiritual. Eu já citei aqui, acho que na semana passada, o livro Caminho a Cristo, e tem um capítulo que fala sobre o exercício da vontade. E me traz uma reflexão muito interessante. A autora Ellen White diz que o exercício, tudo depende do exercício correto da vontade. E a vontade pode transformar a vida. E ela vai trabalhar dentro de uma visão espiritual que eu devo colocar minha vontade sob a vontade de Deus. Então, eu queria te dar essa dica espiritual hoje. Para isso, eu quero ler o texto que está em Romanos, o capítulo 8, que é um capítulo bem interessante. Ele vem falando sobre o pecado. Até citei semana passada numa outra reflexão. Ele vem falando sobre controle do pecado. E aqui ele vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio que Deus, através de Jesus Cristo, deixou uma mensagem quando subiu ao céu. Ele disse que um outro igual a ele, Jesus dizendo, o Espírito estaria na terra. E eu creio no Espírito Santo como um ser da divindade, uma pessoa que atua na minha mente para que eu controle a minha vontade. Devo isso mesmo, é agora que a gente trabalhou a questão aqui das necessidades, mais no aspecto material. Mas existem outros tipos de necessidades emocionais, físicas. E aí Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer assim, o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito traz vida e paz. Você quer ter paz? Deixe que o Espírito de Deus controle aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E quando o Espírito fizer isso, você vai buscar aquilo que é necessário para a vida. Eu quero abrir meu coração nessa tarde, mais uma vez, para que o Espírito de Deus controle os meus desejos, aquilo que eu quero, para eu buscar aquilo que eu necessito. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Você quer abrir o seu para que você tenha controle sobre aquilo que você quer, sobre os seus desejos? É isso, é isso. Bora lá, vamos continuar aqui na nossa programação da TV Novo Tempo, porque na sequência tá chegando aí o Vida e Saúde. E hoje, dia dos avós, os avós aí podem sentar aí na telinha, que hoje tem assunto especial só para vocês. Boa tarde, Teru. Carol, sim, hoje a programação aqui do Vida e Saúde está bem voltada para os avós, nossos queridos parceiros ao longo da vida. E a gente vai falar sobre uma mudança muito interessante que acontece na vida mais madura, que é a mudança da cavidade oral, um assunto inédito aqui no programa Vida e Saúde, trazendo também as dificuldades que essas mudanças podem trazer e também as possíveis soluções para esse problema que, naturalmente, ao envelhecer, todos nós vamos passar. Então, não é só para os avós, mas também para os avós e para todos nós ficarmos espertos aqui no Vida e Saúde hoje. Além disso, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a ansiedade na criança e também nos adolescentes, como ela surge, o que é possível fazer, como os pais podem ficar alertas e buscar ajuda quando surgir a ansiedade nessa fase tão preciosa da vida. E a receita está por conta dessa salada com molho cremoso, receita deliciosa, receita rica, receita do poder aqui, viu, gente?
Ih, eu amo Colorido, salada. Eu colorido. amo salada, Eu não ainda mais almocei, eu colorida acho que eu vou assim. passar lá, Cris. Não almoçou? almocei, não almocei, acho Então que já, eu vou passar saladinha lá. Bora. É o momento. Ó, E é boa. completa. Essa daqui não é uma saladinha que você come e fica com fome, porque ela tem proteína, ela tem feijão, ela tem umas coisinhas ali que, ó, garantem. Segredinho. Eu sabia que não era só uma salada. Eu sabia. Que é isso? Obrigada, Teru. Eu que Grande agradeço, até já. abraço. Até mais. Muito bem. E olha só, Carol, amanhã a gente vai tocar sanfona, é verdade isso não? Cris, pensa assim, olha, quando a gente emagrece, engorda, dá o quê, meninada? Mulherada sabe bem como é que é, você estria, né não? Agora, você imagine isso num aspecto psicológico. Ah, não, aí pegou forte, cara. Lerê. Aí agora pegou forte. vai. Mas me dá uma situação, me dá uma situação. Você vai e não volta, fica umas fissuras aí. Vai dando uma consequência, Por exemplo, eu fiz um estilo de vida. E aí? Fiz 2 meses do estilo de vida, era o que eu queria, tal, e Isso. alguma coisa. Pressionou, cara, agora vou beber água, agora Não, vou fazer que caminhada, corrida, hein? caminhada. Chegou Contou inverno. pra família, colocou foto no Instagram, Chegou aí veio o inverno, rolou frio. o quê? Não, foi só essa primeira vez. Aí já faz 10 dias, 15 dias. E Cris, pior, quando você tenta de novo, piora. O corpo tá pesado, você não consegue correr o tanto que você corria antes, não consegue fazer. Efeito sanfona psicológico, gente. Não. Programa como esse tá imperdível. É amanhã. Começou com eu quero que eu preciso, agora com efeito. Vamos terminar como essa semana? Tocando sanfona de alegria, porque vai dar tudo certo, ó. Vamos pegar essa sanfona aqui, ó, e vamos tocar. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.